Boa tarde, meu nome é Larissa e eu vou falar sobre a preferência das formigas Atta sexten rubropilosa no forrajamento de diferentes espécies vegetais. Eu sou bolsista pela Fundação Neocária e a minha orientadora é a professora Anjael Simões Santos Rando. Vou falar um pouco sobre as características das formigas saúvas. As formigas são himenópteros da família Formicidae, sendo as da subfamília Myrmicidae, tribo Actinium, gênero Atta, conhecidas popularmente como saúvas. As espécies deste gênero se caracterizam por coletar material vegetal para o cultivo de um fungo simionte que serve como sua principal fonte de alimento. As saúvas são herbívoros polífagos, o que as permitem explorar um grande número de espécies vegetais, e também as torna uma praga de grande importância na agricultura e na silvicultura. A seleção das plantas que serão forrageadas pelas formigas cortadeiras é um tema amplamente estudado, pois inicialmente tem-se a impressão de que, tanto na natureza quanto em laboratório, esses insetos não discriminam as espécies de plantas que eles usam para cultivar o fungo simbionte. Porém, ao analisar o forrageamento, pode-se deduzir que existe sim um tipo de mecanismo de escolha e essas formigas podem ser moderadamente a fortemente seletivas. Tal comportamento pode ser observado em várias espécies, principalmente em ambientes florestais, como foi relatado por alguns autores como Falcão. Ele observou que as formigas visitam muitas espécies de plantas, mas o forrageamento é concentrado em algumas poucas espécies. E, portanto, deduz-se que a seleção das espécies e de quais partes das plantas serão coletadas é feita através de um complicado balanço entre a baixa concentração de metabólitos secundários e alto conteúdo de proteínas e carboidratos, o que vai afetar não apenas as formigas, mas também os jardins de fungos que são cultivados por elas. Portanto, a partir disso, o objetivo do presente trabalho foi analisar a preferência das formigas Atta sexten rubropilosa no forrageamento de diferentes espécies vegetais. Metodologia. O experimento foi desenvolvido no campus Luiz Meneghel da Universidade Estadual do Norte do Paraná e num bosque situado na rua João Rolle, em Ourinho, São Paulo. Em ambos os locais foram escolhidos 4 ninhos ativos de Atta sexten rubropilosa que foram demarcados e enumerados. Também foram escolhidas várias espécies, a jabuticaba, o ligustre, o oiti e a rosa branca. O preparo e a coleta dessas folhas. A coleta foi feita no dia antes de elas serem utilizadas e preferiu-se coletar aquelas folhas que estavam maduras e na parte mediana da copa e que não apresentassem nenhum sinal de ataque de patógeno ou de inseto. As folhas eram levadas para o laboratório e lavadas com água corrente. Depois elas eram cortadas em pedaços de 0,6 cm de largura por 0,6 cm de comprimento, com auxílio de um paquímetro e de um estilete, como a gente pode ver nessa foto. Depois de cortados, os pedaços das folhas eram colocados em placas de pedra que tinham sido previamente higienizadas com água, sabão e álcool 70%. Nessas folhas foram testados vários tratamentos, o suco de laranja-pera, o caldo de cana e o chá de capim-cidreira, e na testemunha havia apenas folhas. Para a obtenção dos líquidos. O caldo de cana foi extraído utilizando um processador como que está na imagem, sem o acréscimo de água. Para o chá de capim-cidreira, as folhas foram colhidas, lavadas em água corrente e mergulhadas em água fervente, onde permaneceram por 5 minutos. E o suco de laranja foi obtido espremendo manualmente a fruta. Depois de preparado, os líquidos eram guardados na geladeira e eles eram utilizados durante apenas uma repetição, sendo descartados depois disso. Nas placas de Petri contendo os 15 pedaços de folha eram colocados 5 gotas do líquido com o auxílio de um conta-gotas. Aqui a gente pode ver as placas de Petri já com os pedacinhos de folha e com os líquidos. Depois de colocar, eles permaneciam nessa placa de Petri por 10 minutos em repouso e posteriormente eles eram passados para discos plásticos que já também tinham sido higienizados e enumerados, como a gente pode ver nessa imagem. Eles eram colocados nesses discos com auxílio de pinças e depois eram levados ao campo. Eles eram distribuídos ao longo da trilha das formigas
a 15 centímetros de distância do olheiro, e eles eram colocados no término do período vespertino, que é o momento onde elas estão mais ativas. A avaliação era feita 12 horas após a aplicação e para analisar os dados foi utilizado o teste de Tuque realizado no programa CISVAR. Resultado e discussão. Nessa tabela a gente pode ver quais espécies foram mais carregadas e quais foram menos carregadas. A jabuticaba foi a menos coletada pelas saúvas, e esse resultado pode estar relacionado ao alto teor de compostos fenólicos encontrados nas folhas e nos frutos dessa planta. Isso porque os compostos fenólicos podem atuar como um sistema de defesa da planta contra herbivoria, por exemplo, tendo ação repelente e antifúngica. Aqui também podemos observar que a espécie mais coletada foi a rosa branca. E isso pode estar relacionado também à sua composição química, pois as folhas dessa espécie são ricas em compostos como citronerol, geraniol, nerol, lilanol, entre outros. E algumas dessas substâncias, como o lilanol, o nerol e o citrol, e algumas outras, se encaixam na classe de terpenos e podem compor óleos essenciais, sendo estes, em muitos casos, substâncias atrativas a insetos. Segundo alguns autores, também é possível encontrar compostos fenólicos e flavonoides na composição do extrato da rosa. E alguns compostos fenólicos também são constituintes de óleos voláteis que contribuem tanto para o sabor, odor e coloração de diversos vegetais, podendo ser atrativos além de ter ação antimicrobiana. As folhas de ligustre e de oiti apresentaram a mesma taxa de transporte, e isso pode estar relacionado a uma baixa concentração de metabólitos ou a um alto conteúdo de proteínas e carboidratos. Também existem características morfológicas, como a espessura da folha, que podem interferir na seleção das plantas pelas formigas. Aqui na tabela 2, a gente pode ver que os tratamentos não diferiram estatisticamente entre si, sendo todos carregados na mesma proporção. Isso significa que nenhum dos líquidos testados nesse experimento apresentou atratividade. Conclusão. Os fragmentos de folhas de jabuticaba foram os menos forrageados. A preferência das formigas saúvas por espécies de plantas pode estar relacionada a fatores como presença de metabólitos secundários, valor nutricional e características morfológicas das folhas. Porém, estes parâmetros não foram estudados nesse trabalho. Concluiu-se ainda que os diferentes líquidos não apresentaram resposta satisfatória na atratividade, porém não se descarta a possibilidade de novas investigações. Agradeço ao ENPE pelo estudo e pela possibilidade de utilizar o campus para fazer parte do trabalho, a Fundação Araucária pelo auxílio financeiro e a professora Jael por me orientar durante vários anos. As referências que foram utilizadas no trabalho. Esse é o meu trabalho e eu agradeço pela atenção.